Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando a leitura do livro de Joel. Bora lá? Pai nosso que estais no céu, santo, santo, santo é o teu nome. Venha a nós com o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque tu és maravilhoso e só tu és digno. A tua vontade tem que ser soberana sobre nossas vidas. Porque tu és um pai amoroso que cuida de nós e nos ouve e ministra seu coração, ministra do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia sobre nós. Santo é o Senhor, o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado, o único digno de ser engrandecido. Toda honra e toda glória seja dadas a ti, Senhor. Porque o Senhor é o único digno. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo seu amor que é derramado sobre nossas vidas. Obrigado pela misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Louvado, exaltado seja o Senhor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós, tem nos ouvido, tem manifestado da sua graça sobre nossas vidas. Te peço, Senhor, nesta manhã, vem com o teu Espírito sobre as nossas vidas, e Espírito Santo vem governar o nosso espírito, vem transbordar do seu conhecimento, da sua graça sobre nossas vidas, para que possamos, ao ler este livro, a gente possa compreender a seriedade dele, a gente possa verdadeiramente começar a entender e viver o que aqui está escrito, e desejar e buscar tudo isso que aqui na Bíblia está escrito, Senhor. Enche os nossos corações com sabedoria, com conhecimento, com discernimento, para que possamos compreender e tirar o máximo possível para que haja uma transformação em nós, Pai. E depois que essa transformação em nós aconteça, a gente possa transbordar para a vida de outras pessoas, para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, Pai. Te peço pela vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor venha estar derramando das suas bênçãos, que o Senhor venha estar derramando da sua graça. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece os nossos desejos, os nossos sonhos. Que o Senhor venha estar fazendo conforme a tua vontade e o teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos aprender a sonhar e a viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. O Senhor também conhece nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Que o Senhor venha estar manifestando da sua cura, que o Senhor venha estar manifestando da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas. Pois temos certeza que contigo somos vencedores e que a sua vontade ela é maravilhosa sobre nossas vidas. Te clamo, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha estar abençoando este povo que muitas vezes é tão sofrido, um povo que muitas vezes não tem condições nem de tomar uma água limpa, Pai. Que o Senhor venha estar cuidando desta nação,
que o Senhor venha estar se levantando com o teu espírito, para que haja uma transformação e uma conversão deste povo, para que haja um arrependimento dos pecados, para que o Senhor derrame perdão sobre essa nação, uma nação idólatra, cheia de imoralidade sexual, uma nação, Pai, onde a iniquidade tem sido exaltada, uma nação, Senhor, onde a injustiça tem falado muito mais alto do que a própria justiça, Pai. Nós te clamamos, Senhor. Manifesta o teu poder e o teu espírito para a honra e glória do teu santo nome, despertando o teu povo e a tua igreja, levantando a tua igreja, Senhor, para restaurar este povo, para dar de beber a quem não tem, para visitar os presídios, para dar roupa para quem não tem, para ajudar a alimentar a quem não tem, Senhor. Para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e honrado, hoje e sempre. Para que todas as nações vejam que há um Deus sobre o Brasil. E esse Deus é o Senhor, o Deus único, o Deus vivo. Manifeste, Senhor, da sua graça. Assim como o Senhor tem derramado profecias sobre a nossa nação, sobre um avivamento e uma transformação que o Senhor derrame, Pai. Deixe avivamento sobre o teu povo, sobre os teus filhos maduros, para que haja um despertar e um manifestar do teu espírito, e que este avivamento se espalhe para todas as nações, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Traga paz, Senhor, para Israel. Seja com aquele povo que está em guerra, Senhor. Todos ali no Oriente Médio, que está sempre buscando um ser superior ao outro, Pai. Que o Senhor manifeste com o teu Espírito e mostre que o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o Messias, que Yeshua já veio e que voltará, e que eles possam reconhecê-lo, que haja transformação, que haja uma restauração do teu povo, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor Jesus, nós aguardamos a sua volta. Maranata, capacite-nos, encoraje-nos, dê-nos força, sabedoria, para ver os sinais e compreendê-los, para superar qualquer tribulação e dificuldade que há de vir. Para a honra e para a glória do teu santo nome, nos fortaleça, nos dê um amadurecimento para que possamos enfrentar tudo e qualquer coisa, na certeza de que o Senhor é o único Messias, e para que estejamos sempre prontos a entregar as nossas vidas pelo Senhor e para o Senhor. Nós somos os teus servos. Jesus, tu és o Senhor de nossas vidas. A minha vida é entregue em tuas mãos. Não me deixe de fora, Pai, de tudo que o Senhor tem preparado. Que a sua vontade seja soberana, que o seu despertar seja soberano sobre as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem e nos perseguem. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Esteja nos amadurecendo, nos aproximando de Ti sempre, que o desejo do nosso coração é ter intimidade contigo, e assim todo mal que vier contra nós cairá por
terra, em nome de Jesus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos lá, então. O livro de Joel, ele não é muito bem datado. Existem historiadores que acreditam que ele foi escrito ali no século 6, 7, 8. Acredita-se que por ele não mencionar um rei, pode ser que ele tenha acontecido na época, se eu não me engano, do rei Josias, porque ele era uma criança ainda, né? Na época de Joel. Então, provavelmente, é por isso que Joel não cita, porque o Israel era governado por um sumo sacerdote, porque o rei ainda era uma criança. E o livro, então, é Deus. Eu vou ler aqui uma abertura que eu tenho na minha Bíblia que eu achei bem interessante. Então, é Deus, por meio de seu profeta, usa uma catástrofe natural para chamar os israelitas ao arrependimento, lembrando-lhes de que não estão sozinhos no sofrimento, já que todas as nações estão sob o juízo de Deus. A economia de Israel era principalmente agrícola durante o período do Antigo Testamento, de modo que os gafanhotos eram uma catástrofe para o povo. Esses insetos vorazes eliminam toda a vegetação verde, nada deixando para ser colhido, a fim de fornecer comida para as pessoas ou gado. Mas o arrependimento levará à restauração e a bênção substituirá a esterilidade. Joel, cujo nome significa Yahvé é Deus, é o profeta por meio do qual Deus fala. Ele não é nenhum dos outros 12 homens com o mesmo nome no Antigo Testamento. Sua única identificação no livro é por meio de seu pai, não mencionado em nenhum outro lugar, mas nenhuma data ou localização geográfica são dadas. Joel não parece ser um profeta que fala estritamente ao átrio ou ao templo, mas fala para o povo, uma vez que o problema que ele descreve e a bênção que prevê afeta todos os níveis sociais. A única menção a ele fora deste livro é a referência à sua profecia em Atos 2:16. Então a gente tem aqui um profeta. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Então a gente tem um profeta que provavelmente não anunciou de onde era, nem para quem era. Então essa profecia dele era para todos. E ele é um dos profetas que declara várias vezes no livro dele sobre o dia do Senhor. E Deus já começa mostrando para ele algo bem impressionante, que é para chamar o judeu, o povo de Judá, para lamentar e se arrepender. Então, Joel é bem interessante porque a maioria das profecias que vamos ver aqui ainda não se cumpriu plenamente. E então a gente vai estar estudando o livro de Joel, tentando sugar o máximo dele e tentando trazer para nós o que a gente tem para aprender com ele, para que a gente esteja sempre atento à sua palavra, às profecias e o que ainda há de vir. Então, Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel.
Ouça isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Então Joel já de cara começa a levantar e falar com os anciãos. Lembrando que os anciãos, eles lembram a autoridade do povo. Lembra que quando a gente estuda Juízes, Deus sempre levanta juízes, mas quando não há juízes, o ancião é a autoridade. O ancião é quem resolve as coisas. Então, dentro dessa linha do Antigo Testamento, o ancião era alguém muito bem respeitado, era alguém que tecnicamente trazia conhecimento e sabedoria. Então, Joel já começa falando: escutem, ouçam, anciãos, e todos os habitantes do país. E aí ele vai prever algo e pergunta: olha, já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Versículo 3: contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Então Joel está fazendo eles lembrarem, lembra que eles não tinham a Bíblia escrita, que a transição das histórias era contada de pai para filho, de filho para neto, e por aí vai. E essas histórias sempre eram contadas. E, na verdade, isso é uma cultura que vai até hoje dentro do povo judeu. E aí a gente se pergunta, às vezes, assim, por que o judeu não gosta do cristão? É porque a gente não conhece a história do cristianismo. O cristianismo, quando a gente ouve falar de cruzadas, foi um momento terrível onde o cristão perseguia os judeus para que eles se convertessem a Cristo. Desde o momento que eles não se convertessem, eles eram mortos. E o judeu não esquece dessas coisas, porque essas histórias é passada de pai para filho. Isso são histórias contadas à mesa. E aí a gente muitas vezes fica assim: ah, por que eles odeiam tanto o cristão? Lá em Jerusalém, eles respeitam pelo fato de ser uma cidade turística, mas a maioria deles não gostam por isso, por causa das histórias, por causa do que o cristianismo já fez, por causa do que a igreja já fez com este povo. E a gente está voltando de novo, alguns cristãos, a, a fortalecer a teologia da substituição. E essa teologia ela é muito perigosa, porque ela diz que a igreja substituiu Israel. E aí isso transforma a igreja em antissemita. É uma igreja que não se preocupa com os outros. É uma igreja que pega o livro de Romanos e joga no lixo. Ah, mas aquele Israel não é mais o Israel do Senhor. Cara, tem israelenses, mas ainda há israelitas. Então precisamos entender e buscar o Senhor e aprender a respeitar a vontade de Deus. Então, as histórias eram passadas de pai para filho. Versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Olha que interessante. Vamos fazer essa leitura ao contrário. Então, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Contem aos seus filhos o que aconteceu, a eles, aos seus netos, seus netos à geração seguinte. Ouça isto, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Deu mais sentido?
Se você pegar e voltar, quando ele fala desses gafanhotos que vêm e devora tudo, e não sobra nada, a gente volta a uma das pragas do Egito. Então já aconteceu. Eles já conhecem essa história. Quando os gafanhotos vieram e devoraram tudo. E quando eles devoram o quê? Alimentos. Isso proporciona fome em suas terras. Só que o povo de Israel acreditava que essas coisas só acontecem com os de fora. E agora eles vão perceber que isso também pode acontecer com eles. Versículo 5. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, e suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou a minha figueira, arrancando-lhes a casca e derrubou-lhes, deixando branco os seus galhos. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo de sua mocidade. As ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído. O vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. As romãzeiras, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se, mas ainda há alegria. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Cara, olha que louco. Joel está profetizando algo que vai acontecer. Se a gente pegar essas profecias dele e começar a comparar com o tocar das trombetas do Senhor e com o abrir dos selos, essas coisas ainda vão acontecer na terra. Vai haver fome. E olha o que ele fala. Primeiro ele começa com ouçam. Acordem. Planteiem. Desesperem-se. Tudo tem a ver com clamor. Tudo tem a ver com se entregar. Pois aqui, quando ele está falando dessas coisas, está falando que Deus, para castigar aquele povo, ele está castigando a terra. Então, a terra está sendo castigada para castigar um povo que é pecador. Castigar um povo que precisa se arrepender. Castigar um povo que precisa voltar os seus olhos ao Senhor. E Deus castiga a terra, então, para isso. E quando a gente avança lá para Apocalipse, quando a gente vê o tocar das trombetas, se eu não me engano, as três ou as quatro primeiras trombetas tem a ver com castigar a terra. A terra é castigada. Deus castiga a terra, queima 1/3 das matas, transforma 1/3 das águas doces em águas amargas, transforma 1/3 do mar em sangue.
Então, Deus usa a natureza para trazer o homem ao arrependimento. Versículo 13. Éder, Sim. não sei, na sua Bíblia tem um comentário ou uma substituição aí de texto para esse versículo 10? O versículo 10 está: ou a terra chora. A terra chora, né? A terra chora. Ou seja, é clamor, é lamento, é a terra também sofrendo, né? Que é o que você falou aí, né? Pelo pecado do homem, né? E é interessante que quando a gente vai lá, quando a gente lê o Romanos, se não me engano, 8 fala sobre isso, né? Agora não sei se é Romanos ou se é Coríntios, mas fala sobre a terra clama pela volta do Senhor, porque ela também sofre com o pecado da humanidade. Então, quando o homem está em pecado, em desobediência ao Senhor, a terra sofre também, né? E aqui é um belo exemplo, né? A terra chora. A terra está seca porque ela chora e falta nela a vida, né? O que é todas essas coisas? O azeite, o vinho, a videira, a parreira, a macieira, as árvores do campo, isso é vida. Isso é a terra dando aquilo que Deus falou para ela fazer no princípio. Lembra? Na criação. E aí, quando ela não está cumprindo a sua função, ela clama, ela chora. Ela está seca por causa do pecado da humanidade, e isso faz ela sofrer porque ela não está obedecendo a Deus. Olha isso. Quando ela não dá o seu fruto, ela está sofrendo porque Deus também está castigando a terra para castigar o homem. Muito louco isso, cara. 13. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereais e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Então, o profeta está falando para os líderes, que são os sacerdotes, clamar ao Senhor. Essa é a função deles. E se a gente trazer para o nosso tempo, quem são os sacerdotes de hoje? Somos nós. Então, se a gente quer ver diferença nessa terra, e se a gente quer continuar lendo e ver o derramar do Espírito Santo, nós precisamos plantear, chorar, clamar pelas misericórdias do Senhor. Se levantar em clamor para que Deus venha. Já não há mais sacrifício em templos, o sacrifício perfeito foi Cristo. Mas precisamos buscá-lo de todo o coração. Joel vai falar aqui mais para frente que não adianta rasgar roupas, jogar cinzas, se o seu coração não estiver rasgado perante o Senhor. Então precisamos nós hoje, como sacerdotes do Senhor, clamar, chorar alto por misericórdia, clamando para que o Senhor venha. Passar a noite, muitas vezes, lutando por isso, ministrando perante a Deus, derramando-se diante do Senhor, para que as coisas que estão profetizadas aconteçam. Então é necessário o arrependimento. Versículo 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país.
no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Então precisamos clamar ao Senhor, decretar jejum, fazer reuniões. Por isso que eu falo que a igreja precisa acordar. A igreja precisa despertar, porque essas coisas não têm acontecido, mas a volta do Senhor está acontecendo. Uma vez eu ouvi de um líder, nem estava falando com ele sobre isso, mas aí o assunto começou a decorrer e sobre escatologia, sobre Apocalipse, sobre a vinda, milênio. E aí ele, num tom de ironia, falou assim que muitas vezes perguntam para ele quando que ele vai ensinar sobre Apocalipse, sobre o fim, a volta, o dia do Senhor. E a resposta dele para essas pessoas, e que ele falou para mim, foi: quando isso começar a acontecer. Quando isso começar a acontecer. Isso hoje entristece o meu coração, porque pode ser tarde para muitos. Muitas pessoas vão entrar numa apostasia, vão adorar deuses falsos por falta de conhecimento. E este conhecimento vem porque a liderança não teve coragem de ensinar, de enfrentar processos que muitas vezes vai ser dolorido, porque existe N linhas teológicas. Apresenta todas. Se vamos ser arrebatados antes ou depois, precisamos estar prontos. Se o milênio ele é histórico, a gente vai viver 1000 anos, ou se ele é espiritual, as pessoas precisam conhecer. Mas as pessoas precisam entender que Jesus voltará. E que se, num acaso, a igreja não for arrebatada, ela vai passar por uma tribulação a qual ela não está pronta. E por que ela não está pronta? Porque os líderes, por medo, não ensinaram. E aí, quando a gente vai lá e lê Apocalipse, estuda Apocalipse, lá tem mais de 7 bem-aventuranças para quem lê aquele livro. Ele começa com bem-aventurado quem lê esse livro e termina com bem-aventurado quem lê esse livro. No capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, está bem-aventurado quem lê. E é o livro que é ensinado na igreja que não se deve ler porque você não vai entender. Vai te causar ansiedade. Até quando? Até as coisas terríveis começarem a acontecer, aí você vai querer aprender, vai querer estudar os sinais e ver. Só quando as dores começarem a ser maiores, aí sim a gente vai ensinar para as pessoas como sobreviver à grande tribulação. Ou então a gente vive na ilusão e na certeza que a Bíblia não dá de que a igreja será arrebatada antes. E quem garante que você vai fazer parte deste arrebatamento? Só o Senhor conhece os nossos corações, como verdadeiramente estamos diante dele. Então precisamos pensar, independente se é antes ou depois, no meio, não importa. Precisamos ser filhos maduros e preparados para a volta de Cristo. Apocalipse não pode ser algo que me cause ansiedade, sim, tem que ser algo que me cause o desejo de proclamar: vem Jesus. E se tivermos que morrer por ele, cara, glória seja dada a ele, porque ele avisou que isso poderia acontecer. Mas se assim como, se eu não me engano, é o rei Josias, que Deus o tirou da terra para que ele não passasse, não visse todo o sofrimento de Israel,
E se Deus também quiser o arrebatar antes, o tirar da terra antes, Deus é soberano e faz como quiser. A gente fica aí falando se vai ter ou não vai ter arrebatamento, eu acredito que ele já está acontecendo. Não daquela maneira cinematográfica que a gente imagina, onde de repente só a nossa roupinha vai ficar jogada no chão e muitos vão ficar desesperados, mas sim através da morte de pessoas que a gente reconhece como grandes pessoas em Cristo. O Senhor já está arrebatando essas pessoas para que elas não passem pelas dores. Mas o Senhor também está levantando filhos fortes e maduros que vão clamar ao Senhor, que vão levantar uma assembleia, uma igreja forte e poderosa. Nos últimos dias, a igreja, ela vai passar por uma transformação gigantesca. O Espírito vai ser derramado sobre a igreja do Senhor. E não uma igreja com placas, independente da placa, do título que a igreja tem, se ela é pentecostal, se ela é histórica, não importa. O Espírito será derramado sobre a igreja de Cristo. Mas eu acredito que é só sobre aqueles filhos maduros. Será o momento da peneirada. Pois o dia do Senhor está próximo. E esse dia será com destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso que virá. Vamos continuar, versículo 16. E na verdade, não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. As sementes estão murchas, deixando os torrões de terra, debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereais foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. Então, no fim, com o sofrimento de toda a terra, todos nós sofreremos. Mas o Senhor promete, em Apocalipse, guardar a sua igreja. Éder, muitos acreditam que este guardar é o arrebatar, né? O tirar a igreja daqui para que não passe por isso. Eu acredito que este arrebatar tem a ver com o êxodo, porque para mim o Apocalipse é muito parecido com o êxodo. Onde o Senhor derrama a sua ira, ali foi só sobre o povo egípcio, para mostrar àquele povo o quanto eles eram pecadores e adoradores de outros deuses. Só que o Apocalipse ele abrange toda a humanidade, porque o faraó, que era uma sombra também do anticristo, ele perseguia apenas o povo hebreu, mas o anticristo ele vai perseguir tanto os judeus como os cristãos. Então a sua perseguição vai ser no mundo todo. Então o derramar da ira do Senhor também será sobre o mundo todo. Só que como no Êxodo, Deus guardou o povo hebreu. Toda a ira derramada sobre os egípcios não atingiu o povo hebreu. Só que a ira do povo egípcio atingiu o povo hebreu. Então nós somos guardados da ira do Senhor, mas não da ira do anticristo, porque quando a gente vai lá, a gente vê que é permitido a ele perseguir aos santos e matá-los. Então acredito que o Senhor nos guardará e nos livrará de toda essa tribulação de fome da terra.
Mas aqueles que enfrentarem o sistema, não aceitando a marca e continuando a proclamar o evangelho até o último dia, esses poderão morrer. E quando o Senhor abre o quinto selo, ele fala: não, espera que ainda tem aqueles santos que vão morrer por testemunho do meu nome. Espera isso acontecer para que todos adorem ao Senhor juntamente. E então a ira será derramada sobre as pessoas. Então todo esse castigo que está acontecendo na terra também castiga os homens que são pecadores. Versículo 19. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorador devorou a pastagem e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou a pastagem. Então precisamos clamar o Senhor. Sempre que as tribulações vêm, a gente precisa estar guardando isso. Ouvir ao Senhor, acordar, prantear, desesperar-se mesmo, colocando vestes de lutos e pranteando e chorando alto perante o Senhor, jejuando, buscando pessoas para estar jejuando com você, isso é assembleia sagrada, e sempre clamando ao Senhor por misericórdia, pois o dia do Senhor está próximo. Clame ao Senhor, a ti eu clamo, a ti eu choro, a ti eu me rasgo, a ti eu me entrego. Mas a gente tem uma igreja hoje que, se você chama para o culto de oração, vai 10 pessoas. Se você chama para uma vigília, vai meia dúzia. Se você chama para levantar um clamor, vai poucas pessoas. Uma igreja sossegada. Afinal de contas, temos tudo hoje. Essas coisas ainda não estão acontecendo tão evidentemente, mas já começaram a acontecer. Quando você vê terremotos acontecendo, desastres ecológicos, vulcões em erupções, é a terra clamando. É o fogo que vai devorar tudo. É a água que vai destruir tudo. O Senhor é o dono do clima. Mas o homem também sabe mover este clima para a destruição e engano da humanidade. Então precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor e clamar. Clamar por misericórdia, clamar por proteção, clamar pelos povos que ainda estão dormindo, clamar por aqueles que não ouvem de jeito nenhum, que estão com as duas mãos no ouvido e com o rosto vendado. Eles não veem, não escutam, estão cegos. E muitos dos cegos que ainda estão ouvindo alguma coisa estão sendo guiados por outros cegos e estão sendo conduzidos a um abismo de fogo eterno. Clamem ao Senhor. Clamem ao Senhor. Busquem ao Senhor. Então, a gente finaliza o capítulo 1 de Joel dessa forma. Lembrando que precisamos clamar ao Senhor. Buscá-lo verdadeiramente todos os dias, para que este clamor chegue ao Senhor.
para que a gente possa, diante das adversidades, nós somos convocados a responder com um coração quebrantado, buscando a face do Senhor em arrependimento e confiança. Devemos ouvir o chamado à penitência e reconhecer que, mesmo nas estações mais sombrias da vida, há esperança na restauração divina para aqueles que voltam, o seu coração para o Senhor. Então, a gente vai continuar lendo amanhã a restauração, mas para isso é necessário clamar ao Senhor. É o chamado ao arrependimento. E tudo começou com a destruição de gafanhotos. Depois veio fogo. E mais para frente a gente vai ver que esses gafanhotos, que aqui a gente vê animais que destroem a agricultura, Joel vai ver gafanhotos como pessoas, exércitos também que vêm para destruir tudo. Então, um jejum santo é necessário. É necessário buscar ao Senhor. Estava assistindo ontem um podcast do Dizescope com o Luciano Subirá. Se vocês acompanham, um dos dois vai aparecer para vocês. Assistam, é muito bom. E ele vai fazer um estudo, tem um programa agora no canal do Dizescope, a parte paga do Dizescope, que é Na Mesa, que chama, que vai falar sobre o estudo sobre o jejum. E é bem interessante porque é uma coisa que o Luciano fala, nós não sabemos como jejuar. E nem entendemos muitas vezes para que jejuar. Isso não é ensinado. Isso não é instruído. E muitas vezes, por um erro, por um engano da palavra, a gente acha que ninguém pode saber que estamos jejuando. Mas como você vai induzir os seus filhos ou os seus liderados a jejuar se você não ensina e não fala que está fazendo? Quando Jesus fala para não fazer como os fariseus, é porque os fariseus se faziam de coitados quando estavam jejuando. Eles queriam que todos os povos em volta vissem que eles estavam jejuando. Então, quando Jesus repreende, é sobre isso. Mas em nenhum momento Jesus fala que não devemos jejuar e incentivar os outros a jejuar. Ah, Éder, nunca fiz. Comece devagar. O livro do Subirá sobre jejum, esse podcast também, que é de graça, ele dá altas dicas sobre isso. Comece devagar, comece cortando algo que você goste. Comece desintoxicando o seu corpo. Comece tirando uma carne, tirando algo que você goste, até o ponto de você realmente começar a jejuar. Eu acho bem interessante, e eu vou de acordo com ele, ele fala assim, perguntaram para ele assim, Luciano, é certo fazer jejum de refrigerante? Ele falou assim, não, isso é pecado, esse mal você tinha que ter livrado da sua vida faz horas, isso nem é jejum. Já tinha que ter abandonado esse mal do refrigerante, isso não é jejum. Ele fala que com 15 anos, quando ele fez o primeiro jejum dele, ele tinha medo de passar mal, e por falta de conhecimento, ele encheu a cara de refrigerante. Então ele tirou o alimento e inseriu glicose dentro dele. Então ele fala, cara, fazem aos poucos, inicie. E continuando o testemunho dele, ele conta que uma vez na reunião de pastores falando sobre jejum, muitos falando, cara, toda vez que eu faço jejum eu passo mal, eu tenho dor de cabeça, meu corpo fica ruim e tal. E aí um dos pastores falou assim, eu não. Ah, porque você é o santão e tal, não sei o que. Ele falou, não, cara, eu faço e não passo mal. Aí o Subirá perguntou assim, você jejua toda semana, né? Ele falou sim, uma vez por semana há 35 anos.
Então, tipo assim, o seu corpo se acostuma a essas coisas. Vai se adaptando, né? Vai mudando os seus hábitos. Seu corpo começa a queimar aquilo que ele tem de sobra. No começo vai ser difícil? Lógico que vai, é por isso que você não vai começar fazendo um jejum de 24 horas só na água. Comece cortando as coisas para que o seu corpo comece a se desintoxicar. Então, a gente está vendo aqui na Bíblia, decrete jejum santo. Precisamos voltar às primícias de jejuar clamando ao Senhor por sua misericórdia e para que Ele venha e para que estejamos preparados para a sua volta. Porque essas coisas hão de acontecer. Como estaremos? Eu prefiro espelhar o pior cenário do que o melhor. Porque se estivermos prontos para o pior cenário e o melhor acontecer, estamos prontos. Mas se a gente for cristão sossegado, não, para que eu vou me preparar? Para que eu vou clamar? Para que eu vou fazer jejum? Para que eu vou buscar o Senhor? Para que eu vou ter maturidade? A igreja vai ser arrebatada. Eu vou na igreja todo domingo, devolvo a minha oferta, pago o meu dízimo, eu trabalho, sou obreiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a hora que o arrebatamento acontecer e a igreja for levada, eu vou junto, eu não vou passar pela tribulação. Não preciso estar preparado. Para que eu vou ficar atento aos sinais? Vai me causar ansiedade? Para que eu vou ficar estudando sobre isso? E se não for assim? E se a igreja for arrebatada no último momento, como diz a Bíblia também? As duas teorias têm bases bíblicas. Então eu prefiro estar preparado para o pior e ser salvo no melhor, do que ficar aí achando que não preciso e quando acontecer eu não estou preparado. E aí quando a fome vier, eu vou aceitar a marca, porque afinal de contas eu preciso comer. Preciso alimentar a minha família, eu preciso vender, eu preciso comprar. A dúvida é a ansiedade também, né, Éder? O cara não faz e fica na dúvida, não deixa de ser uma ansiedade também, né? Entende? Vou, não vou, faço, não faço. Tá naquela, né? Então precisamos, para que o que a gente vai ler amanhã, para que o derramar do Espírito Santo, o Espírito do Senhor aconteça, é necessário arrependimento, clamor, súplica, buscar ao Senhor verdadeiramente e ministrar essas coisas às pessoas. Lembrando que não há mais sacrifício de cereal, não há mais derramar de sangue. Agora só há clamor, só há busca. Lembrando sempre que o dia do Senhor está próximo. E ele virá com um grande poder, com destruição de toda parte, para depois haver uma restauração de todas as coisas. E que estejamos preparados para o que vier. E sempre pensando como Jesus nos encontrará. Como estaremos quando ele voltar. Eu acho legal aqui que eu tenho uma referência falando sobre o dia do Senhor. E ele dá vários exemplos de vários lugares onde isso é falado. Então, o dia do Senhor ele é proclamado na Bíblia em vários lugares.
em vários lugares. E muitas vezes a gente passa por cima desses ensinamentos, porque achamos que, afinal de contas, não é necessário. Quer ver, ó? A expressão dia do Senhor ocorre nas seguintes passagens do Antigo Testamento: Isaías 2, 12, 13, 6, 9, Jeremias 46, 10, Ezequiel 13, 5, 33. Agora me perdi. O que é? Joel 1, 15, 2, 1, 11, 31, 3, 14, Amós 5, 18, 20, Obadias 15, Sofanias 1, 7, 14, Zacarias 14, 1 e Malaquias 4, 5. Isso só no Antigo Testamento. Falando sobre o dia do Senhor. E aqui eu tenho uma referência que ele fala que existem duas linhas teológicas sobre o dia do Senhor. Que o dia do Senhor referido tanto no Antigo Testamento quanto no Novo será um dia especial na história da humanidade e nada do que já aconteceu pode ser comparado a ele. Ocorrerá no fim dos tempos e será um dia de trevas, escuridão, angústia, julgamento, ira, castigo e vingança divinos contra todos os pecadores e adversários de Deus. Então, todas essas coisas cairão sobre os pecadores e adversários de Deus. Lembra que aquele que não crê no Senhor está em guerra contra Deus? E aí ele fala que há diferentes interpretações em relação a este dia. Há uma linha que acredita que alguns estudiosos creem que será no período do milênio, em que Cristo reinará sobre todo o mundo antes da purificação do céu e da terra através do fogo, para a eternidade futura, ou seja, antes da criação do novo céu e de uma nova terra. Então essa linha acredita que que o dia do Senhor será durante o milênio. Outros estudiosos creem que será o período da grande tribulação, a última metade da última semana profetizada de Daniel, em que Deus derramará as 7 taças da sua ira sobre a terra e os seus habitantes, e culminará com o retorno visível do Senhor Jesus, momento em que todos os inimigos de Deus serão destruídos. Isso está em Zacarias 4 e Apocalipse 19. E será inaugurado o reino milenar do Messias sobre toda a terra. E aí ele coloca aqui que o autor compartilha dessa segunda interpretação. E eu também acredito nessa segunda parte, que esse derramar da ira do Senhor, o grande dia do Senhor, começará a partir da metade da tribulação. Quando começa em Mateus 24, a gente vê quando começa a grande tribulação, que é o derramar da ira do Senhor, né? E aí, quando o Senhor Jesus fala, né, que se esses dias não fossem abreviados, nós não suportaríamos. Será que isso é uma dica de que estaremos lá? Precisamos refletir sobre a Bíblia, sobre alguns detalhes, algumas frases, para que estejamos sempre preparados para tudo isso. Fechou? Alguma dúvida, alguma pergunta que eu não vou saber responder? Então vamos estar orando para a gente estar encerrando mais esse dia e realmente aprender que precisamos buscar ao Senhor e clamá-lo verdadeiramente. Rose, você pode orar para a gente, por favor? Sim. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos por este dia, te adoramos e te agradecemos pela chuva, pelo sol, por tudo que o Senhor nos fornece, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor olha para nós, o Senhor cuida de nós, ó Pai.
Queremos nesse dia, Senhor, pedir que o Senhor conceda que nós nos voltemos para Ti, Senhor, para que nós nos arrependamos de tudo que nós fazemos de errado, ó Pai, para que nós realmente sejamos sondados por Ti, Senhor. Sonda o nosso coração, sonda o meu coração, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando de nós e nos repreendendo e nos ensinando, ó Deus. Sonda-nos, ó Pai, sonda o nosso coração e esteja derramando sobre nós os dons do seu Santo Espírito, ó Pai. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria para estarmos cada dia entendemos mais aquilo que tu queres de nós, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos por este estudo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura de um capítulo da Bíblia, Joel capítulo 1. Cara, precisamos clamar ao Senhor. Precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Então que Deus te dê cada vez mais interesse e sede da sua palavra.